Oi pessoal, beleza? Bom, para a gente que vive de aluguel e está procurando apartamento para comprar, a gente se depara hoje com os valores meio absurdos de imóveis, né? Então, imóveis, lançamentos, ali na Santa Cecília estão falando de 12 mil metros quadrados, em Pinheiros 15 mil metros quadrados, e a gente, imagina, tem que ter uma condição, um salário muito alto para dar conta de comprar um apartamento desse. É uma dívida que talvez a gente faça para o resto da vida. Então a gente vive para comprar um apartamento. Tá meio sem sentido, tá meio descompassado isso, né? Ao mesmo tempo, a gente vê um monte de imóveis antigos que estão sendo anunciados por anos. Tem imóvel que eu vi que está há mais de 5 anos sendo anunciado à venda. E aí? Bom, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre isso, sobre essa questão dos imóveis desocupados. Seria uma questão social ou o proprietário, que é o dono, ele faz o que bem entender porque ele que comprou? Pessoal, só para ter uma ideia dos números, no censo de 2010 foram apurados cerca de 20 mil imóveis desocupados somente na subprefeitura da Sé. Tem gente que não conhece bem São Paulo, então pode pensar assim, a Sé é um lugar problemático e tudo mais. Gente, a subprefeitura da Sé, ela engloba os bairros de Santa Cecília, Bela Vista, Consolação, que são bairros bem visados hoje em dia, são bairros bons de se morar, certo? Além disso, a gente está falando que um terço desses imóveis está na mão das construtoras ainda, outros um terço estão na mão de pessoas físicas e o restante na mão de governo, órgãos públicos, igrejas, etc. Pessoal, se o imóvel está desocupado e está em nome de uma pessoa física, é porque essa pessoa tem mais de um imóvel. E ao mesmo tempo tem um monte de gente sem imóvel e essa pessoa não comercializa esse imóvel. E por que esse é um problema de todo mundo? Esses imóveis, eles ocupam um espaço da cidade que tem uma infraestrutura já montada. Então a gente está falando de asfalto, iluminação, água, esgoto, transporte público e tem toda essa aparelhagem de, por exemplo, escolas, posto de saúde, segurança. Isso daí é pago com dinheiro de todos nós, certo? Bom, se a gente tem um monte de imóveis desocupados numa área que já tem uma infraestrutura montada, as pessoas, por não terem condições de pagar esse valor, elas vão morar cada vez mais longe. Então elas vão lá para a periferia e aí vai caber à prefeitura, com o dinheiro de todo mundo, levar asfalto, tudo isso que foi falado, toda essa infraestrutura para cada vez mais longe. Então é o dinheiro de todo mundo que está financiando uma questão que é gerada por poucas pessoas que mantêm imóveis desocupados em áreas que já têm infraestrutura. Esse é o primeiro ponto. Bom, pessoal, vamos falar só um pouquinho sobre a questão do transporte no dia a dia. Então, tem uma questão econômica, para se falar primeiramente, que é assim, o transporte ele é subsidiado pela prefeitura, porque as contas não fecham. Se você pegar o tanto que se gasta no deslocamento, imagina, a minha faxineira, ela viajava quase 3 horas por dia, gente, para trabalhar. Então, vamos falar pelo menos, primeiramente, pelo aspecto econômico. E ela pagava o quê? 4,30, né? Será que esse 4,30 paga as despesas da empresa de transporte? Gente, parênteses aqui, eu não estou falando que as empresas são super corretas, que não tem nenhum outro problema, tá? Eu só estou ponderando um dos lados, mas a gente pode discutir isso num outro vídeo, tá? Mas o fato é que isso daí gera um déficit na prefeitura, que esse déficit é coberto anualmente pelos impostos de todo mundo, que poderia estar sendo utilizados para outras melhorias. Lembrando que isso daí é gerado por quê? Porque tem imóvel desocupado em lugar que já tem transporte público ou lugares que já estão próximos aos locais de trabalho das pessoas. Outro fator que a gente tem que pensar, ainda levando em consideração o transporte público, gente, é uma questão humanitária. Se colocar uma pessoa para viajar todo dia, quase 3 horas, num trecho, então a gente está falando de 5, 6 horas no dia, gente, isso é desumano, sabe? E por quê? As pessoas, elas preferem morar longe e ter um teto que elas podem falar que é delas, sabe? E por que que isso é tão importante? Vocês já pararam para imaginar a situação dessas pessoas que vivem ali no limite das contas e que, se perder o emprego, atrasa o aluguel e vai com a família toda para a rua? E assim,
o Brasil, né, gente? Essa economia é instável, isso daí acontece com uma certa frequência e as pessoas ficam nesse limite que gera essa ansiedade também. Imagina, a qualquer momento ela pode pensar, pô, o que eu vou fazer se eu ficar sem dinheiro? O que vai acontecer? Aí, numa situação que nem a desse ano, né, com a pandemia, que tanta gente ficou desempregada e foram tantas famílias para a rua, e aí a gente começa a ver assim, essa pessoa, ela vai conseguir ter acesso a um banheiro? Ela vai conseguir, né, tomar um banho direito? Ela vai conseguir comer direito, morando na rua? Sabe, isso daí leva a uma degradação da vida delas, que é desumano, e é um problema social também. Porque imagina assim, aí vai gerar, essa pessoa vai começar a ficar estressada, ela vai começar a ficar irritada, ela vai começar a ficar violenta, ela pode pensar em fazer coisa errada, tanto de bater em outras pessoas, roubar, ou mesmo se matar, e aí isso daí vai gerar problema no hospital. Imagina assim, se a pessoa bate alguém, tenta o suicídio, vai parar no hospital, a conta vai para todo mundo também. Então, assim, tem todo o lado humano e todo o lado econômico. É ruim de todos os lados essa situação. A gente tem que ocupar os imóveis desocupados. Isso é um fato. Outros problemas que a gente pode citar é o caso dessas pessoas que, não tendo uma opção viável, elas vão invadir terras, e elas aí vão invadir terras onde tem, e pode acontecer de invadirem lugares de preservação, como ali perto da represa de Billings. Isso é um fato, está acontecendo. Tem também a questão de segurança, e agora eu vou citar um pouquinho aqui do interior, o que acontece. A cidade está inteira recortada. Tem terrenos baldios, que também são subutilizados, ninguém constrói. Tem terreno, gente, que desde que eu nasci, eu lembro de eu ter 6 anos de idade, os terrenos estão lá até hoje desocupados, numa área central da cidade. Estão há quase 40 anos sem construção, num lugar que tem infraestrutura. E a cidade ficando recortada gera um problema de segurança. Você morar do lado de um terreno baldio, você está se colocando, né, à risca ali de alguém entrar na sua casa, ou de uma casa que está desocupada há tanto tempo. Então, olha o tanto de problemas que são gerados porque uma minoria que controla um monte de imóveis não dá um fim neles, né? Não vende pelo preço que o mercado paga. Por quê? Se vendesse pelo preço de mercado, vamos assim dizer, e não pelo preço inventado por construtoras, né, ou nesses delírios coletivos, eles seriam comercializados. Para vocês terem uma noção, vale a pena dar uma pesquisada quem são os maiores pagadores de IPTU de São Paulo, tá? Para saber o que é uma pessoa ter muito imóvel. Uma dessas pessoas, ela tem somente na cidade de São Paulo R$ 1 bilhão em imóveis, tá bom? Enquanto isso, tem gente que não tem um apartamento de 200 mil para morar. Então, será que essa pessoa que tem R$ 1 bilhão de imóveis, ela sabe se todos os imóveis que ela tem estão realmente ocupados? Será que ela faz questão de repente, ter ali uma meia dúzia que, nem, né, não quer baixar o preço, não faz questão de estar alugado? Então, pensem nisso. Que lado que vocês estão? Vocês estão mais próximos do pessoal que tem nenhum ou um imóvel, ou do lado desse pessoal que tem bilhões de reais em imóveis? Não é uma pessoa só não, tá? Depois eu vou deixar um link aqui para vocês darem uma lida depois. E eu acho também que vale a pena terminar falando o que é uma pessoa que tem um lar, né? Que é o contrário, a gente falou tanto de não ter, mas o que é ter um lar? Gente, quando você tem uma família, ou você tem um teto que você sabe que vai ser seu pela sua vida, a gente fica calmo, a gente sabe que a gente pode passar por algumas adversidades, então perder eventualmente o emprego, mas a gente não vai precisar ficar desesperado, certo? Essas questões psicológicas afetam a sociedade enormemente, né? Aí se tem uma pessoa que está estressada, vai arranjar briga fácil, tudo mais. Então, tem essa questão que traz uma tranquilidade para todo mundo. Outra questão é que quando a gente tem um imóvel próprio, a gente cuida melhor dele, não é verdade? E a gente cuida melhor do entorno dele também. Se eu tenho uma casinha, eu quero que a frente da minha casa fique limpa. Eu quero que minha rua seja bem iluminada. Então a gente vai começar a cuidar melhor da cidade também. A gente vai querer uma pracinha ali perto de casa, de repente, certo? Então a cidade como um todo começa a melhorar. Porque cada um se sente, né, e é dono de um pedacinho ali, né, de um teto. Isso daí olha como isso pode contribuir para ter uma cidade mais harmoniosa e melhor de se morar para todo mundo, e não só para aquela pessoa. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Assistam o próximo, onde eu vou começar a apresentar algumas soluções para esse problema, beleza? E são soluções fáceis, hein? É só da gente tomar ciência e cobrar de quem deveria executá-la. Beleza? Até mais!